Oi, gente, vídeo de vocês desta terça-feira, do dia 3, né? Vai ser sobre as regências, nosso livro de história. Dando continuidade a tudo aquilo que vimos em relação à ideia da chegada dos portugueses. Então, vamos entender agora a questão das regências, de certos poderes, de certos mandatos que estavam acontecendo. Mais ou menos pelo início ali de 1831, onde vai começar a primeira regência. Então, vamos entender basicamente o que foi isso. Após o fato de abdicar ao trono e Portugal voltar, para Portugal, o Dom Pedro I deixou o seu filho, Dom Pedro II, para governar o nosso país. Mas, como ele era apenas uma criança de 5 anos de idade, como é que ele ia ter a ideia, como é que ele ia poder governar o império, né? Como é que ele ia poder governar o Brasil? Dessa forma, até de que o Dom Pedro II ele atingisse a maioridade, os 18 anos, o Brasil ele foi governado por certos políticos que eles exerceram o poder em nome do imperador. Então, quem foram eles? Os regentes. Esse período entre a abdicação de Dom Pedro I e o início do governo de Dom Pedro II ficou bem conhecido como a ideia do regencial. Então, estava tendo uma certa estabilidade política para ter domínio do país. E o país ele adotou certos sistemas de certas regências para administrar temporariamente o Brasil. E no período regencial foram organizadas a regência de Trina Provisória, a regência da Trina Permanente, a regência una do Padre Feijó e a regência una de Araújo Lima. E aí foi composto a primeira regência da Trina Provisória por 3 políticos importantes da época, que ele durou entre os meses de abril e julho de 1831. Então foi basicamente essa primeira regência foi bem curta, enquanto começou a ter a organização de algo mais fixo, que foi passado para a segunda regência, a Trina Permanente, que aí já durou de 1831 até 1835, e aí foi também cerca de 3 pessoas influentes da época que ficaram responsáveis durante esse período, basicamente de quê? Foi cerca de 4 anos. E aí a regência da una do Padre Feijó, que ele governou sozinho durante o término da Trina Permanente, de 1835 até 1838. Aí essa daí já foi cerca de 3 anos. E a regência de Uno de Araújo Lima, que ele governou sozinho também entre 1838 e 1840. Então foi cerca de 2 anos só apenas. E aí no período regencial ocorreram várias revoltas locais dentro do Brasil. E certas províncias não reconheciam o poder desses regentes, as dificuldades econômicas e a não aceitação do presidente escolhido pelos regentes para governar as províncias. Então foram os fatores que geraram as seguintes revoltas. Então tiveram a Guerra dos Farrapos, ou Farroupilha, como alguns livros apresentam, que foi no período de 1835, na província do Rio Grande do Sul, e terminou em 1845 com o acordo entre os gaúchos e o governo imperial. Teve também, em 1835, a cabanagem no Grão-Pará, no nosso estado hoje atual, chamado de Estado do Pará. O governo ele reagiu enviando suas tropas e o conflito chegou ao fim, basicamente 2 anos. 2 anos não, cerca de 5 anos depois, só em 1840, que o pessoal se aquietou, digamos assim. Teve também a Sabinada, que foi em 1837, formado por, basicamente, gente da classe média de Salvador. E aí o governo foi bastante violento, revoltados, que eles calculavam que aproximadamente era cerca de 1.300 pessoas que foram mortas e 3.000 foram presas.
E em 1838, um ano depois, a rebelião ela estava acabada. Conseguiram colocar o povo, deixar o povo mais quieto. E aí, depois, também aconteceu a questão da balaiada, que foi no estado do Maranhão. E aí, no período entre 1838, depois, já quando a Sabinada, que já tinha acabado lá em Salvador, foi para o Maranhão, essa outra revolta. E aí, em 1838 e 1841, a maioria da população se revoltou contra os fazendeiros e certas autoridades da região, mas essa questão foi derrotada em 1841 pelas tropas do governo. Então, assim, teve essas 4 situações. O povo se revoltava, mas o governo tentava lá acalmar os ânimos, nem seja dentro da prisão, ou seja também fingindo demência a situação, dizendo que ia fazer alguma coisa. E aí, determinados levantes da população, insatisfeitos com o governo daquela época, teve também a ideia de que os políticos liberais, eles perceberam que a única forma de estabelecer a ordem e fortalecer a autoridade do governo seria a figura do imperador. Então, assim, Dom Pedro II tornou-se imperador no Brasil com 14 anos. E aí, em 24 de julho de 1840, tiveram uma manobra conhecida como o golpe da maioridade. Esse governo ele foi denominado Segundo Reinado. E aí ele durou até a proclamação da República, que foi em 15 de novembro de 1889. E aí foi o golpe conhecido, que eu já tinha questionado com vocês em live em relação a isso. E o livro já apresentou questões em relação a vocês terem uma certa posição. Se uma pessoa de menor de idade, basicamente quase uma criança, ela tem como governar alguma coisa. Vai haver aí cerca de 6 questões em relação a isso, onde vocês vão ter que ajeitar os nomes das pessoas. Vocês vão pesquisar, na verdade, os nomes das pessoas que foram da regência da trina provisória, da regência da trina permanente, da primeira regência una e da segunda regência una. E haver também outras pesquisas para vocês fazerem em relação ao hino da independência, em que é relatado o desejo do Brasil de se tornar uma pátria livre. E, bom, vocês vão ter certas questões que vocês vão apresentar certas opiniões. E aí o vídeo de hoje vai finalizando por aqui, gente. Tchau, tchau.